Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos, irmãs. Que o Senhor possa sustentar o espírito de cada um de vocês. Nós vamos falar mais uma vez, sobre o jornal Árvore da Vida. É o jornal 337. E o tópico que vamos falar é como resolver pendências. Como resolver pendências. Eu quero fazer uma oração por você primeiro, tá bom? Para a família, amém? Antes de iniciar a palavra. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite, dependemos de Ti. Fala conosco, derrama Sua paz no nosso coração. Abençoa agora, Senhor, os lares, cada família, cada pai, cada mãe, os filhos. Sustenta, Senhor, com a Sua palavra, abençoa a saúde de cada família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estamos alegres por mais uma vez estar falando, compartilhando o jornal Árvore da Vida. É o tópico que vamos falar, como eu já falei, quero repetir, como resolver pendências. Às vezes, humanamente falando, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, em nosso relacionamento com as pessoas, às vezes nós deixamos algumas pendências para resolver. E não é fácil, porque nós temos aprendido que precisamos depender do Senhor. Somente o Senhor em nós, Ele nos dá a capacidade de resolver o que precisa ser resolvido. Amém? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, podemos ler? Diz assim, ó: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Então, chegou essa informação até Paulo, através da família da casa de Cloé, que na igreja em Corinto estava havendo contendas, disputas, muitas situações que teriam de ser resolvidas. Então Paulo, ele viu que o caminho para resolver a solução das situações que estavam ocorrendo em Corinto, ele mostra para nós, aqui na palavra, que a solução é Cristo e sua cruz. Amém? A solução para toda situação que envolve você. Não importa qual tipo de situação. A solução é Cristo. Precisamos aprender a voltar para o Senhor, porque em nós mesmos, nós não conseguimos resolver o problema de pessoas, da igreja, da sociedade. Nós dependemos só do Senhor Jesus.
E Paulo viu que o caminho, a solução é Cristo e sua cruz. O conhecimento não vai resolver, a sua sabedoria humana pode até prejudicar. Então é importante voltar para o Cristo. Aqui em 1 Coríntios 1,18, podemos ler? 1 Coríntios 1,18. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o caminho é nós tomarmos Cristo e sua cruz, que é o poder de Deus. Amém? O versículo 24. Versículo 24. Diz assim, ó. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o caminho é simples. E para você voltar para esse caminho que é tão simples, você precisa ser simples. Você precisa ser singelo. Então o caminho é tomar o Cristo. Ele é a sabedoria, Ele é o poder de Deus. Aleluia! O próprio Paulo fala que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Então tudo que você precisa, tudo que você precisa está em Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então Cristo é a solução. Aqui diz assim, ó, a maneira que Paulo e a forma que ele se dirigiu aos coríntios trouxe a Paulo pesar no coração. Foi um tanto áspero. Ele falou a primeira carta que ele escreveu aos coríntios. Ele falou de uma maneira firme. Então, a maneira que ele falou, pesou no seu coração. Uma maneira áspera. E isso lhe trouxe inquietação no coração e na mente. Não é assim às vezes? Não acontece com você? Ou às vezes já aconteceu comigo? Às vezes a maneira que nós resolvemos ou tentamos resolver uma situação, uma pendência, nós precisamos ser cuidadosos, precisamos aprender a voltar para Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é o poder de Deus. Senão, pode ocorrer uma situação, em vez de você resolver, você vai ficar complicado. Então, precisamos ter cuidado. O maior cuidado é como nós tentamos resolver as situações. Então, isso, com relação a Paulo, ele perdeu a paz, ele ficou inquieto, o coração dele, ele ficou inquieto. Ó Senhor Jesus. Então não basta saber identificar problemas e sugerir solução, mas a forma como fazemos é tão importante quanto a solução em si. Então nós devemos considerar como fazemos, a maneira que agimos, ó Senhor Jesus.
Então, Paulo, ele pôde perceber por que ele ficou intranquilo. Por que ele, lá no fundo do seu coração, ele ficou sem paz? Porque Paulo era uma pessoa que tinha sensibilidade. Não é assim? Quando nós erramos, quantas vezes nós erramos? Mas o mais importante, como está o seu coração? Se o seu coração se a sua mente estiver cauterizada, se a sua consciência estiver cauterizada, você não vai ter essa sensibilidade. É muito importante a sensibilidade. Paulo, ele usava o Espírito. Amém? Então nós devemos, como Paulo, nós devemos aprender a usar o nosso espírito. Porque no seu espírito, no nosso espírito, tem a vida de Deus. Amém? Então, se você exercita o espírito, aí o Senhor vai te iluminar, vai te mostrar a sua condição, a maneira que você tentou resolver aquele problema, você perdeu a paz, é ou não é? Então, o mais importante é o exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, ele percebeu, porque ele perdeu a tranquilidade. É muito importante, nós temos recebido uma palavra muito rica com relação aos bombardeios, né, que nós recebemos na nossa mente. Mas, na realidade, o inimigo, através das situações, ele quer trazer problema para a nossa consciência. Porque a consciência do homem, a sua consciência, é parte do seu espírito. Por isso que quanto mais você exercita o espírito, aplicando o sangue de Jesus, que fala em Hebreus 9:14. Nós podemos até ler esse versículo. Hebreus 9:14. Diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o nosso Deus, ele é vivo. O Deus maravilhoso, vivo, esse Deus vivo está no seu espírito. Então, todo momento que você exercita o seu espírito, você toca, você desfruta o Deus vivo. Esse Deus vivo, por ele ser vivo, ele ilumina toda a parte da nossa consciência, do nosso coração. Amém? E Paulo fala em 1 Timóteo, nós precisamos manter a boa consciência. 1 Timóteo 1,19. Ó Senhor Jesus, olha que versículo chave para nós, se queremos viver uma vida com Deus. Se nós queremos viver uma vida com Deus, esse versículo é chave. Mantendo fé e boa consciência. Então nós precisamos manter fé e boa consciência. Fé e boa consciência andam junto.
Amém? Por isso que a consciência, ela precisa estar limpinha, lavadinha no sangue de Cristo. Amém? Então, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então não é difícil naufragar na fé. Agora, se você exercita o Espírito, recebendo a fé no seu espírito, mas é o Deus vivo, porque na realidade é o Deus vivo que entrou no seu espírito, somente Ele é a solução para você resolver todos os seus problemas, as suas pendências. Amém? Dependa do Deus vivo. Esse Deus vivo é maravilhoso. Ele vai te dar força, capacidade. Às vezes você precisa procurar uma pessoa que você ofendeu. Humanamente falando, não é fácil. Nós, às vezes, preferimos fugir, tentar fugir. Não temos condição, nós temos que voltar ao Espírito. Em nós mesmos nós não temos condição de resolver os problemas no nosso dia a dia. É ou não é? Precisamos o quê? Ser como Paulo, ser uma pessoa espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa, é um homem, é uma mulher, é um jovem que exercita o Espírito. Então, se você aprender a exercitar o Espírito, andar no Espírito, você vai viver uma vida que expressa, que manifesta Deus na carne. Amém? O caminho é manifestar Deus na carne. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos andar nesse caminho. Voltar ao Espírito. Quando você volta ao Espírito, a sua expressão, ela muda. A sua maneira de falar, a sua maneira de compartilhar com as pessoas. Amém? Então esse é o caminho, manifestar Deus na carne. Ó Senhor Jesus. Maravilha, né? Então, a situação quando Paulo escreveu aos Coríntios a primeira carta, o resultado que ele escreveu a segunda carta, mas ele escreveu de uma maneira mais branda. Está vendo? Sempre nós aprendemos lições. O Senhor permite que nós, às vezes, não é que Ele quer que nós erramos, mas às vezes Ele permite que nós erramos para que possamos aprender lições. Então, Paulo, em sua caminhada, ele aprendeu muitas lições. As lições de tomar Cristo, de viver Cristo e esse crucificado. Ele mesmo falou, né, para os Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, acho que é isso mesmo, versículo 2. Não, 2 Coríntios 2:2. Ó Senhor Jesus.
É primeiro mesmo, desculpa, irmãos. 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o caminho. É bom para nós ficar sabendo de coisas negativas? Não é bom. Por isso que Paulo aprendeu. O caminho é tomar Cristo e esse crucificado. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, Paulo aprendeu lições. No capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 1. Paulo diz assim, ó. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Vamos tocar nessas duas palavras. Mansidão, uma pessoa mansa. E benignidade. Duas palavras. Mansidão e benignidade de Cristo. Você só consegue desfrutar essas duas palavras se você tomar, viver o Cristo e este crucificado. Ó Senhor Jesus. Então fala aqui, ó. Eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Outra palavra, tá vendo? Mansidão, benignidade e humildade. Mas quando ausente, ousado para convosco. Então Paulo, de fato, essas três palavras precisa governar o nosso viver. Aqui tem uma frase aqui que diz assim, ó. Paulo não usa das prerrogativas de sua posição apostólica para resolver a situação, mas o faz na mansidão e na benignidade de Cristo. Está vendo? Ele aprendeu que o caminho para resolver qualquer situação, o caminho é a mansidão, ser manso. O próprio Jesus falou que os mansos, ele herdará a terra. Está vendo? Uma pessoa mansa, ela, às vezes as pessoas querem brigar com ela, mas ela é mansa. Ela está no espírito. Então essa mansidão, ela está no seu espírito. Amém? Você pode expressar essa virtude maravilhosa, que é a mansidão. Aqui também fala da benignidade. É uma pessoa que faz o bem. Uma pessoa que anda com Deus, ela faz o bem, é ou não é? Então não é um bem buscando uma, né? Eu faço bem para você, o que eu vou ganhar com isso? Não. Esse bem aqui é o próprio Deus. Ele se deu. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. Ele te deu vida. Está vendo? Que maravilha. Ó Senhor Jesus. Então outra frase que diz assim, ó. Vemos aqui o significado dessas palavras. Essas palavras que eu falei agora. Notamos algumas virtudes que não podem faltar quando nos dirigimos às pessoas. Então, nós precisamos, se queremos ganhar as pessoas, você quer ganhar as pessoas ao seu redor? Nós não queremos, nós não estamos aqui pregando o Evangelho através da comportar dinâmica, é ou não é?
através de orar com as pessoas. Qual é a intenção nossa? Nossa intenção é ganhar as pessoas. Se queremos ganhar as pessoas e resolver qualquer pendência, a chave, essa é a chave. Primeiro, nós precisamos aprender no dia a dia a respeitar as pessoas. Não importa quem ela é, a cor dela, se ela é rica, se ela é pobre, não importa a sua condição, se ela é rejeitada pela sociedade. Nós estamos aqui falando da pessoa. Atrás de cada pessoa nós precisamos respeitar. Pessoas que precisamos respeitar. Amém? Precisamos também aprender a ter empatia por elas. Primeiro, respeitar. Empatia. O que é empatia? Você se coloca no lugar dessa pessoa. É fácil? Humanamente falando, não é fácil. Porque nós, no nosso ego, nós pensamos em nós mesmos, primeiro em nós mesmos, segundo em nós mesmos. Mas a empatia, você se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo, que está passando por uma situação. Outro ponto, humildade. Ser humilde. Às vezes a pessoa é muito orgulhosa. É ou não é? Mas você, em vez de você ser orgulhoso com ele, você é humilde com ele. Ó Senhor Jesus. Então esses pontos, o Senhor está mostrando para nós. Respeito, empatia, humildade e gentileza. Não é fácil ser gentil não, né? Às vezes, somos pessoas grosseiras, né? Na maneira de falar, de responder às pessoas. Olha, humanamente falando, é impossível. A gentileza, a pessoa mais gentil nessa terra, está no seu espírito. Aprenda com ela, aprenda com o Senhor Jesus. Amém? Então nós devemos, em vez de nós perdermos as pessoas, precisamos ganhar as pessoas com o nosso viver, com a nossa humanidade. Em Mateus 18:15, Mateus 18:15 diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui diz assim, ó: se o teu irmão pecar contra ti. Aqui não fala para você esperar que ele venha até você. O princípio espiritual não é esse. Então, um irmão, um amigo, pecou contra você, te ofendeu. Se você permanecer na sua razão, você nunca vai procurá-lo. Pelo contrário, você quer ver ele longe de você. Mas um homem espiritual, um homem que toma a cruz, que invoca o nome do Senhor, que tem uma consciência, quer manter a boa consciência e ter um bom coração, ele vai até essa pessoa. Amém? Ó Senhor Jesus. Por isso que o Senhor falou que seguir Ele não é para qualquer um. Seguir Jesus é tomar a cruz, é ceder, é abrir mão, é ser manso, é ser humilde, é ser benigno,
é respeitar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Muito bom, viu, irmãos? Muito bom. Ó Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 12, quero ler alguns versículos rapidinho aqui. 12:9 diz assim, ó: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor, o quê? Amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O 14. Abençoai os que vos perseguem. Você está sendo perseguido? A palavra fala que nós devemos o quê? Abençoar. E não amaldiçoeis. O 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Cuidado com a sabedoria humana. O versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, perante todos os homens, aonde tem homem, você deve esforçar para fazer o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. E se o Senhor falando, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo, aqui está falando de inimigo, não é de amigo não, tá bom? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, esse é o caminho cristão, é o caminho da bênção. Vamos exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ler também Romanos capítulo 10. Dez, 24. Desculpa, 10, 20 e 20 a 24. Romanos capítulo 10, 20 a 24. Ó Senhor Jesus. Não é esse aqui não. Desculpa. Ó Senhor Jesus. Não, vamos ler Romanos, desculpa. Romanos capítulo 9, 20 a 24, viu? Eu troquei. Romanos capítulo 9, 20 a 24. Podemos ler juntos, amém? Vamos ler juntos. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Essa palavra objeto aqui é vaso, amém? Deus criou você como um vaso. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo vaso fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então o nosso Deus, que é Deus cheio de amor,
Ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Nós éramos vasos de ira, preparados para a perdição. O 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Agora, pela misericórdia de Deus, nós somos vasos de misericórdia. Não é maravilhoso? Você é um vaso de misericórdia para conter a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, nós que éramos vaso para a ira, o nosso destino era a perdição. Agora nós somos vasos de honra, vasos de glória. Amém? Para manifestar a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou ler essa última frase aqui que diz assim, ó. Paulo não tinha medo de mostrar quão frágil ele era. Então nós não devemos ter medo. Nós somos vaso, nós somos frágil. Um vaso de barro, mortal, em sofrimento, cuja força e vigor estavam em suas fraquezas. Por isso que o meu Paulo diz assim, que quando somos fracos, somos fortes. Quando você volta para o Espírito, você é forte. Amém? Vamos voltar ao Espírito. Exercitar o Espírito. Quando você exercita o Espírito, você é uma pessoa forte. Amém? E o caminho é invocar o nome do Senhor. Amém? Vamos invocar o Senhor comigo? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar fortalecendo o seu interior. Amém? Que o Senhor possa, que nós possamos, juntamente com o Senhor, nós queremos manter a boa consciência. A chave é manter a boa consciência. Uma consciência limpa e pura para você ter comunhão com o Senhor. Uma pessoa que mantém a boa consciência, ele mantém a comunhão com o Senhor. E no Senhor nós somos fortalecidos. Amém? Jesus ao Senhor, uma boa noite, fica na paz. Amém.